Oswaldo, tudo bom? Tudo bem, Fábio? Boa noite. Bem, Graças a Deus. graças a Deus, tudo jóia. Sim. Sejam todos bem-vindos aí, quem está entrando na live. Mais uma segunda-feira, com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos começar com a nossa gota de paz. Vamos lá. Esqueci o óculos lá embaixo hoje. Vamos lá. Nosso corpo reage ao perdão. Seu corpo como está? Cansado, doendo e com algum problema que te leva ao médico sempre e você não vê melhora? Pois bem, como anda o perdão dentro do seu coração? São perguntas pertinentes que nos levam à reflexão. Perceba que quando o melhor sentimento está em nós, nosso corpo vibra felicidade e bem-estar. Mas se ao contrário acontece, nosso corpo vibra dores, cansaço, doenças e muitos transtornos. A cura para os males físicos está na transformação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. O perdão é um remédio muito potente para começar o processo de cura. Jesus nos disse que, para perdoarmos sempre, quantas vezes forem necessárias, porque não somos perfeitos. Desta forma, não devemos cobrar do outro a perfeição. Ao perdoar, todo o seu corpo se revitaliza, suas células são revigoradas, porque a emissão dos bons pensamentos e sentimentos transforma todo o nosso sistema nervoso, deixando em nós a sensação de bem-estar. Procure sempre o perdão, a prece para revitalizar o seu corpo físico e espiritual. Bom, vamos falar de energia de novo, né, Zão? Quanto mais a gente traz energia boa para junto da gente, mais as coisas do universo conspiram ao nosso favor, né? Você vai falar, tenho certeza que você vai falar mais sobre isso aí, mas né, a ciência já até provou isso, né? Que quando a gente está bem mentalmente, quando a gente está bem espiritualmente, o corpo reflete isso, né? A gente percebe que a gente melhora a nossa saúde, melhora nosso bem-estar, né? As dores diminuem, né? Claro, a gente não pode generalizar, né? Existem doenças e doenças, mas assim, muitos são cometidos de doenças que não tem nada a ver com falta de perdão, por exemplo, né? A pessoa tem um câncer, né? Alguma coisa grave aí, mas de um modo geral, né? A energia ruim vai minando o corpo, né? E ao mesmo tempo vai trazendo dores, vai trazendo cansaço, desânimo e consequentemente o corpo vai se desgastando também, né, Oswaldo? É até interessante você falar isso, né? Porque eu vi aqui que a Rosângela entrou e nós tínhamos feito oração para aquela menina, né? A gente falou de menina Júlia, que foi a forma que a Rosângela passou para nós e ela desencarnou nessa madrugada, né? Nessa última manhã. E é interessante o que você falou, né? Os tipos de doença e quais os tipos de doença. A gente não sabe, né? Qual é o tipo de doença que pode levar uma pessoa ao desencarne ou não, mas a gente inicia aqui, nessa parte aqui, dizendo, né? A transformação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Né? E você falou que a gente tem estudado isso, que a ciência estudou, a gente fez as últimas lives, né? Em cima de pergunta das próprias pessoas que vão nos passando, mas a gente consegue, né? Eu, eu acho assim, quando chega uma pergunta, eu gosto de buscar muita informação para poder responder de uma forma boa, né? Bem elaborada. Mas assim, quando às vezes a gente responde ou chega de repente, a gente acaba respondendo ela de uma forma às vezes mais simples, mas tem muito mais coisas. Aí você fala assim, né? Existem doenças e doenças, né? Então, o caso da Júlia, a gente percebe assim, ela, segundo eu recebi a informação hoje, ela está há 2 anos lutando com a doença. Eu acredito que seja câncer, eu não acabei não recebendo mais informação, mas você falou, existem 2 tipos de doença, né? Existe uma doença que a gente chama de uma doença que a gente vem com ela para passar numa encarnação e muitas das vezes
acontece o desencarne com essa doença. É o caso da menina, eu também não sei a idade dela, mas aparentemente parece que é bastante nova, e ela desencarnou com essa doença. A gente entende que ela veio para passar com essa doença e aparentemente estava programado o desencarne dela nessa doença para evolução dela em alguma coisa, se faltava pouco para ela completar a sua evolução na Terra, se tem coisas para passar que os pais tenham que passar, né? A gente não sabe nem coisas podem ser, mas a gente sabe que essa doença já veio com ela, se manifestou aparentemente muito recente. E existem as doenças que a gente percebe que nós mesmos arrumamos elas ou entramos nela quando a gente já está encarnado, através da forma que a gente está lidando há 16 anos, câncer, muito sofrimento. 16 anos, a gente entende que ela não tinha chegado aparentemente à maioridade espiritual. E quando há esse desencarne, ela normalmente vai continuar a sua evolução no mundo espiritual, ainda recebida como criança, sendo levada para um lar de crianças, vai ser trabalhado, né? Vai ser recebida pelos espíritos de luz, será encaminhada, não vai ficar ainda por aí, né? Como a gente fala, sofrendo em algum lugar. E eu estava falando da doença que a gente acaba, nós mesmos, através da forma de vida que levamos, através dos pensamentos que nós vibramos, a forma como nós encaramos a vida, e N coisas, nos traz um tipo de doença. E muitas das vezes é para o nosso aprendizado, e se nós conseguirmos rápido aprender, mudar nosso pensamento, mudar a nossa vibração, a gente sabe, e foi comprovado na minha família agora há poucos dias, que é possível sim curar uma doença através de Deus, através de oração, através de bons pensamentos, através do passe espírita, todas as coisas juntas, trabalhando, a gente sabe que é possível sim essa cura. Porém, o mais importante é que a gente aprenda com essa doença, que a gente modifique, né? Existe duas coisas que Jesus fala. Ele diz assim: a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, nós vamos receber de acordo com o que nós fazemos. Essa é uma das leis de Deus. Porém, Jesus não dita isso como já é isso e acabou, não tem mudança. Não, ele completa em outro momento, ele diz, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Nós estamos no planeta Terra, nós como seres criados por Deus, nós estamos no planeta para evoluir. Evoluir aonde? No amor, na lei do amor, né? Na vibração de amor, na vibração como nós vivemos. Então nós percebemos que nós vivemos no mundo material e esse mundo material nos consome muito. E a vida, nossa vida, muitas das vezes, é uma briga com o mundo material. Por coisas materiais, né, desentendimento que a gente acaba tendo com as pessoas, e tudo isso, ela vibra algo ruim no nosso organismo. E muitas das vezes, dependendo como nós agimos, nós criamos doenças. E muitas doenças do tipo grave, né, dessas doenças do tipo câncer. E nós podemos mudar isso, como eu falei, né? Aqui já diz, né? Transformação de pensamentos e sentimentos. E uma das coisas é o perdão. A gente percebe que o perdão é algo que Deus nos deu para que a gente pudesse modificar as coisas na nossa vida. Então nós temos duas formas de viver. Ou nós vivemos do jeito que nós vivemos, de qualquer jeito, inserido numa vida material, só preocupado com a vida material, em estresse, em ódio, em raiva, em brigas, em palavrões, né? Muitas pessoas vivem. Eu estava lendo, né? Enquanto a gente vai estudando, a gente vai também aprendendo. Existe um livro
do Divaldo Franco com a sua mentora espiritual Joana de Ângeles, e ali ele fala disso, né? Nós, em muitas das vidas, a vida que nós vamos levando, essa briga que a gente tem com descontentamento da vida que a gente leva, descontentamento com o lugar que a gente nasceu, descontentamento que eu queria uma outra forma de vida e não tenho, e vou vibrando isso. Não parece, mas essa vibração constante, dia a dia, muita raiva, emoção fora do controle, se perdendo em discussões, às vezes dentro de casa, fora de casa, um dia a gente está bem, no outro dia a gente não está, né? Então, assim, a gente não tem uma constância em estar bem, né? E um dos descontentamentos piores que existe é quando a gente começa a reclamar, né? A maioria da população brasileira reclama do que tem. A maioria da população do planeta Terra reclama de não ter uma vida melhor, de não ter algo melhor para se fazer. Né? A gente gostaria, como a maioria das vezes, a gente olha o planeta Terra, a gente olha dinheiro, a gente olha posses, a gente olha bens, a gente olha festas, alegrias, né? Tem até um tema que é mostrado no tema de caridade do nosso evangelho, né? Que ele fala, aquela menina ainda nova gostaria das festas, gostaria das coisas, mas que bom que ela está aprendendo a fazer caridade, a se melhorar, isso será melhor para ela no futuro. Então, às vezes, a gente não percebe, né, como que é a vida. Eu falei, eu agradeço a Deus por eu ter o Espiritismo, por eu aprender e por eu poder passar isso, além de eu aprender, eu poder passar para as pessoas, porque a gente acaba, muitas das vezes, ensinando as pessoas, né? Às vezes a gente aprende na marra, a gente sabe, e é muito claro que a gente aprendeu pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando eu aprendo e começo a fazer sem precisar ter passado por nada. E pela dor é quando algo muito ruim acontece na minha vida, ou a vida vem em atropelo e eu acabo tendo que modificar a minha vida para alcançar algo melhor. Normalmente esse é o pela dor. Então, o perdoar, que a gente já falou, né? Ele cita aqui, né? Jesus, naquela passagem do perdoar, ele fala que nós devemos, perguntado por Pedro, né? Pedro pergunta quantas vezes nós precisaríamos perdoar. Se existe uma quantidade de vezes que nós temos que perdoar. E a conta usada lá, a gente sempre fala, né? 70 vezes, 7 vezes. Eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim. Jesus fala 70 vezes, 7 vezes. Ali depois, no ensinamento de Allan Kardec, ele fala assim, que não tem quantidade, não tem limites, eu tenho que perdoar quantas vezes forem necessárias. E a gente falou, acho que outro dia, né, que a gente estava falando de perdão, e a gente sempre fala, a gente tem como ideia de que quando o perdão ele surge na minha vida, eu tenho que perdoar a pessoa. A ideia primeira é essa. Então, por isso que é muito difícil, às vezes, perdoar, porque a pessoa está magoada, ressentida com alguém, e ela acha que perdoar alguém seria dar um aval para a pessoa continuar fazendo, ou ter que aceitar o que a pessoa fez. E na verdade, a ideia de Jesus não foi essa. Foi a ideia de eu tirar o sentimento ruim de dentro de mim. Porque esse sentimento mastigado, remoído ali dentro de mim, ele vai trazer uma doença. Então, nesse livro, ele chama Busca Interior, que é do Divaldo com a Joana de Ângeles, ela fala assim, que muitas coisas que aconteceram na nossa infância, ou muitas coisas que a gente fez em um outro momento, em outra vida, ele volta na nossa vida e não resolvido ele vira doença. E todas as coisas que nós passamos que aparentemente são ruins, eles falam a depressão, né? Todos esses problemas que a gente tem hoje, né? E eu acho bacana porque essa Joana de Ângeles com o Divaldo, ela fala de temas recentes, né? Os temas que estão acontecendo mais recente aqui na Terra. Então ele mesmo fala que essas coisas dentro da gente não parecem, mas todas essas coisas dentro da gente
elas são remoídas e elas viram doença. Então, qual é a ideia? A ideia é perdoar, é tirar o sentimento de dentro da gente, é resolver essa situação para que a gente tem, né? O remoer é a palavra, acho que mais, não sei se todo mundo usa essa palavra, mas a palavra remoer é você ficar ali pegando um negócio e moer de novo, moer de novo. Ou seja, fica lidando com um sentimento ruim dentro da gente todos os dias. Né? É tão tempinho, porque às vezes as pessoas falam assim, algumas pessoas usam cabeça parada, oficina do diabo. Então a gente tem que estar distraindo, a gente tem que estar ocupado, a mente ocupada, para a gente não ficar sozinho ali, remoendo coisas, buscando pensamentos ruins, buscando sentimentos ruins e vivendo eles novamente a ponto de passar pela mesma situação que já tinha acontecido, né? Quando o problema aconteceu, vamos dizer assim, e a gente volta a ele, mesmo não tendo acontecido nada agora, se eu lembrar do problema, eu sofro igualzinho. E trago esse sentimento novamente, fazendo sofrer novamente, e como você falou, a química do cérebro ali, o pensamento, os sentimentos, fazem com que as nossas células adoeçam. E depois a gente não sabe por que a gente está doente. O que aconteceu, né? É uma doença grave, de onde veio, por que comigo, né? Eu não mereço, muitas das vezes a gente vai falar. E não é, às vezes, até o merecimento, é, na verdade, o tipo de vibração que eu estou tendo em mim, né? E a gente falou assim, nós somos seres criados por Deus, então a capacidade que nós temos, citada por Jesus, é uma capacidade de fazer coisas maravilhosas dentro da gente. Só que o que a gente faz? A gente, não entendendo o amor, não entendendo o perdão, a gente remoe em coisas ruins, a gente pensa em coisas ruins, a gente cria sentimentos ruins, a gente sente coisas ruins e joga para onde? Para dentro da gente. E aonde que ele vai estourar? Em algum órgão dentro da gente. E dependendo do tipo de coisa, né, de sentimento e pensamento, ele vibra ali e cria uma doença. Né? E doenças muito sérias que acabam, né, levando, sim, ao desencarne por essa doença, que vai trazer para uma outra vida de novo até resolver isso. E aí a gente fala em reencarnação e muitas pessoas acham a reencarnação a coisa mais simples do mundo, né? Na próxima encarnação eu mudo. Na próxima encarnação eu faço tal coisa. Na próxima encarnação eu modifico isso. Não, modifica agora. Só que a gente adia com as coisas, o passar do dia, né? As pessoas falam, né? A gente já ouviu de novo. Nossa, nós já estamos chegando no meio do ano. Nossa, já passou, mas já está indo metade do ano que começou ontem. Por quê? Porque a gente se perde nas coisas do dia a dia, em preocupações, em coisas bobas, e nós não fazemos nada para melhoria nossa, para nossa melhoria interior. Né? Então, quando vem aqui, né, ele falou, o corpo reage ao perdão. O corpo reage às coisas boas, aos sentimentos bons. E o corpo reage aos sentimentos ruins. Então, a cura de muitas doenças, a melhoria de nós está na melhoria, como ele diz aqui, transformação de pensamentos e sentimentos. E esse sentimento tem que ser transformado em coisas boas. Eu tenho que olhar as pessoas, né? A gente vive num mundo onde a gente critica todas as coisas, onde a gente acha defeito nas pessoas, onde uma pessoa não pode postar algo no Facebook que uma vai lá cutucar, falar. Algumas, né, não falam nada, mas algumas reagem, às vezes até com ódio, e não conhece a pessoa, não vive muito com a pessoa, mas tem que falar alguma coisa, tem que apontar uma coisa ruim, tem que achar um defeito, né? E a ideia qual é? Reagir a coisas boas. Não, todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo pai, não parece? Quando a gente olha a humanidade, uma pessoa na rua, elas passam a ser concorrentes, elas passam a ser inimigos. Uma pessoa que, né, que era para ser amigo, irmão, vira um inimigo por uma postagem errada, por uma atitude errada no trânsito, por uma atitude errada dentro de casa, na rua, vira um inimigo que a gente não quer ver, que a gente quer, né, muitas das vezes, né, matar uma pessoa, a coisa mais simples do mundo para muitas pessoas, na hora da raiva, na hora do ódio.
E ele vai falar assim, por que esse ódio? Por que esse sentimento ruim? Então nós temos que melhorar esses sentimentos. A gente tem que fazer oração todos os dias, acordar todos os dias, dizer, eu vou para a rua, né, para o trabalho, para a vida, para onde quer que seja, com os melhores sentimentos, independente de como as pessoas estão reagindo ou agindo contra mim. Eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso, né? E a melhoria disso é melhoria de sentimento, é melhoria que vai reagir coisas boas dentro do nosso organismo, né? Então, mais uma vez, cai esse tema para que a gente entenda, né? Você mesmo falou, quantas vezes será que já caiu, né? Eu lembro que, eu acho que foi semana passada, caiu um tema que a gente nunca tinha visto, mas hoje já voltou. O tema novamente de perdão. E a gente percebe que por que está sempre falando-se de perdão? Por que sempre volta o perdão? Porque é um tema difícil da gente entender. Porque é uma coisa que nós não queremos fazer. É algo, né, que Jesus fala no seu evangelho, né, ele ensina, né, essas 70 vezes, 7 vezes, é perguntado para Jesus diretamente se eu teria que perdoar o meu irmão. E ele falou que sim. E quando tenho que perdoar, ele fala, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Ou seja, a pergunta de Pedro para Jesus é assim, mas a pessoa vai errar contra mim de novo. A pessoa vai acabar fazendo alguma coisa contra mim, e daí eu tenho, né? E Pedro pergunta assim, eu tenho que perdoar ela de novo? E Jesus fala assim, quantas vezes então tem que perdoar? Ele falou, não tem limite, não tem uma quantidade. Ele põe uma quantidade de 70 vezes, 7 vezes, que dá numa vida 490 vezes. É muitas vezes para perdoar uma pessoa. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Muitas vezes. Ou seja, todas as vezes. Então não adianta a gente querer discutir, que não vou perdoar, não quero perdoar. Você pode fazer isso. Só que você vai trabalhar com um sentimento dentro, né, no íntimo, que vai fazer mal. Que está fazendo mal e vai fazer mais mal ainda. Com certeza. É bem isso. Isso aí. Vamos dar início, Oswaldo, com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então vamos para a nossa pergunta do seguidor. Sim. Então, Oswaldo, mandaram aqui para a gente, a pessoa se explicou, não sabe se a gente já respondeu isso, porque é um seguidor novo da gente, mas assim, se Deus criou tudo, foi Ele que criou o mal? Se não foi Ele, quem criou o mal? E o mal, como eu vou entender o mal na Terra? É interessante, né? Que ele fala que esse seguidor há pouco tempo, pode ser que a gente já tenha falado do tema. A gente sempre fala em algum momento, né? Como a gente falou do perdão aí. Perdão, a gente já estudou o capítulo do perdão e ele sempre volta porque precisa. É interessante que ele fala que ele gostaria muito, né, de ter uma... Eu lembro que tinha uma pergunta, ele estava também, que ele fala que isso incomoda ele, por isso ele queria um entendimento. É bastante interessante, porque as pessoas, como a gente já falou, pouca gente vem do espiritismo, né? Ela vem de outras religiões.
E nas outras religiões, alguns temas são abordados de uma forma que dá medo, né? É bastante interessante, né? A forma que ele usa, e Allan Kardec ele fala disso, né? Que a gente tem que usar a razão e a lógica para entender as coisas. E ele faz a pergunta, né? Deus criou tudo que existe. Então, se Deus criou tudo que existe, então quem criou o mal foi Deus. Aí você vai falar assim, peraí, não foi Deus que criou o mal. Então, peraí. Então, se não foi Deus que criou o mal, alguém criou. Aí cai naquela coisa de que tem dois seres no universo que brigam aí pela estabilidade do universo, né? Tá, e se Deus não criou quem criou? Mas como entender a existência do mal? Né? O mal existe, né? Ele quer dizer. Então, né, para que a gente possa responder, né, a gente precisa ir pontuando aonde que a gente vai. E eu tento pontuar sempre assim, o entendimento não é meu, o entendimento é do Espiritismo. O entendimento que Allan Kardec nos trouxe através dos seus estudos, né? Deus criou tudo que existe? Sim. Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou o mal, a gente vai ter que ir buscar uma outra coisa. Fala assim, se não foi Deus que criou o mal, alguém criou? Não existe outro criador a não ser Deus. Onde a gente acha isso, né? Porque a Bíblia, em alguns, por isso que é interessante. Quando a gente vai para Jesus, Jesus deixa esses entendimentos mais claros. Ele fala que Deus, né, Deus é bom o tempo todo, é usado até na igreja católica, acho que na festa do ano passado, se falava muito disso, né? Eles usaram o tema que muita gente que põe hoje na parede. Deus é bom o tempo todo. Esse é o ensinamento de Jesus, esse é o entendimento dos evangelistas através dos entendimentos de Jesus. Então Deus é bom o tempo todo, Deus é absolutamente bom, né? Então quando a gente vai, primeira parte do Livro dos Espíritos, onde ele fala dos atributos da divindade, Allan Kardec no estudo está tentando entender Deus, né? Então ele faz umas colocações e ele diz assim, Deus é único, entendimento de Allan Kardec. Ele fala, por que Deus é único? Porque se houvesse vários deuses, não haveria unidade de desígnios, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então só existe um Deus e esse Deus é único. Então não vai ter outro para criar. Então, vamos dizer assim, é Deus que cria tudo? Sim. Mas como que ele é? Aí Allan Kardec pega que ele diz assim, Deus é soberanamente, né? Soberano nisso, não tem outro, não tem mais do que isso, soberanamente justo e bom. Explicação. A sabedoria providencial das leis de Deus se revela nas menores como nas maiores coisas. Essa sabedoria não permite duvidar nem de sua justiça, nem de sua bondade. Então, o universo funcionando do jeito que funciona, tudo que é criado, tudo que a gente vê, demonstra em todo momento que Deus é bom. Então, não existe possibilidade nenhuma de Deus criar o mal, certo? Certo, mas o mal existe. E aí se fica assim, como que se vai entender? E é interessante que eu buscando, né, o entendimento para isso, se vai... eu não vou só no espiritismo, eu vou tentar entender o que as pessoas dizem. Apesar das pessoas não terem ainda fechado no entendimento que nós espíritas temos, eles acreditam no livre-arbítrio. E eles acreditam que nós podemos fazer escolhas, que nós temos essa capacidade de fazer escolhas. O que falta? Falta pouquinha coisa para a gente entender. Então, na semana passada, a pergunta que foi feita, ela falava de determinismo, né? Se existem as provas e nós passamos por provas ou passamos por expiações, que significa que eu fiz uma coisa errada no passado e tenho que passar por ela de novo hoje, foi pergunta, né? Tá tudo determinado a acontecer? Não. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. A gente fala assim, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade de eu escolher entre uma coisa ou outra. Eu ser criado por Deus, nós vamos falar de nós hoje no planeta Terra, nós podemos escolher todas as coisas nossas. E
nós vamos olhar, se a gente olhar na nossa vida desde o nascimento até hoje, dificilmente a gente vai ver coisas que nós não escolhemos. Né? Principalmente quando a gente começa a ter um pouquinho de consciência, já consciência que eu digo assim, de saber o que eu estou fazendo, onde eu estou indo, por que eu gosto disso ou não gosto daquilo. A gente tem essa opinião, né? Do que a gente gosta e do que a gente não gosta, desde das menores coisas até as maiores coisas. É muito fácil a gente falar, eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, esse é um poder que eu tenho de escolha. Então, o livre-arbítrio me permite isso. Porém, até eu chegar ao livre-arbítrio, eu passo por N coisas. Então, eu sei, deveria saber, né, de uma forma correta, o que é bom e o que é mal. Eu sei para mim o que é bom para mim e o que é mal para mim. A maioria das pessoas sabe. O que é mal, às vezes adia um pouco algumas coisas, mas a gente tem a clareza do que para mim é bom e do que para mim é mal. Isso não faz bem para mim. Isso me faz bem. Isso tem claro na mente de cada um. Então, isso é livre-arbítrio. Então, o poder de escolha é meu. Então, é dito, né, e é explicado pelos próprios espíritos, que em algum momento da nossa vida nós ganhamos essa, como se fosse uma liberdade. A liberdade de escolher. Eu falei outro dia, a gente falou, quando eu atinjo uma maturidade espiritual, a ponto de eu poder responder pelas coisas que eu faço. Então, aparentemente, nós temos a capacidade de responder pelas coisas que nós fazemos. A gente não gosta muito. A gente gosta de escolher as coisas boas e não gosta de passar ou pagar pelas coisas ruins. Por isso que a gente falou, né, da doença agora há pouco. O que é ruim quando vem uma doença em mim? Parece que eu não tenho poder sobre ela. Dá a impressão que Deus me escolheu e falou, você vai sofrer com essa doença. E aí eu começo a culpar Deus. E ele fala assim, não é justo eu culpar Deus por uma coisa que eu tive liberdade de escolher. A liberdade dos meus pensamentos, a liberdade dos meus sentimentos, a liberdade de não querer perdoar, de não querer amar, de não querer seguir umas regras, de não seguir a religião. Essa escolha é minha. Só que quando vem algo que não é ruim, dá a impressão que veio de alguém, que alguém me deu, me colocou, me falou, e não é. Né? A gente vai culpar nesse momento Deus, mas por que Deus me deu essa doença? Por que logo comigo? Por que tinha que ser eu? Dando a impressão que Deus olhou para todo mundo e falou, olhou, né, mandou aquelas brincadeiras de criança, minha mãe mandou, e falou, você. E não é isso. Né? Como a gente falou, os sentimentos, as coisas que eu remoo, o mago, as coisas do passado, os sentimentos mal resolvidos dentro de mim é que me acarretam isso. Então é meu. Nesse momento eu não quero. Mas as coisas boas da vida, o passear, o se divertir, eu quero. Eu quero para mim isso. Né? Então a gente vive nesse dilema. Porém, como a gente falou, é escolha da gente. E quando a gente vai aprender, até nesse... Tem uma parte do Livro dos Espíritos que ele fala, né, claramente do bem e do mal. E está no capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele fala de lei divina ou natural. E ele depois tem assim os itens, né, um capítulo que ele fala assim, o bem e o mal. E Allan Kardec começa perguntando, né? Ele vai buscar para ir completando a sequência das perguntas. Ele diz assim, que definição se pode dar à moral? Aí ele diz assim, moral é uma regra de proceder corretamente, do bem proceder. Ou seja, permite-se distinguir o bem e o mal. Ela, né, essa moral é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei. Então qual é a lei? A lei é cumprir a lei de amor, que Jesus fala. E o que é a lei de amor? Fazer o bem a todas as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo com a si mesmo.
Essa é a definição de lei de amor. Quando a gente estudou isso no capítulo, né, no capítulo 11 do Amar ao Próximo, é explicado mais ou menos isso. Assim, e como que eu posso distinguir o que é bom do que é mal? Nós podemos fazer isso? Né? Se alguém falar, não sei o que é mal, de onde veio o mal. Eu sei. Ele diz assim, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, o mal, aparentemente, em si, ele não existe dessa forma criado. Quando que é o mal? Quando eu não faço bem. Ele resulta em algo ruim. Foi criado? Não, é uma decisão, é uma escolha. Eu tenho duas coisas para escolher e eu escolho uma. Então, o que é bom? O bom, né? O que é o bem é eu estar do lado da lei de Deus. Eu estar cumprindo a lei de Deus, isso é o bem. E se eu não fizer isso? Isso é mal. Né? Ele não é algo aparentemente criado que existe. Mas o não fazer uma coisa resulta em algo que acaba não sendo bom. Então, quando eu não procedo bem, ele vem como consequência o mal. É até interessante que eu estava estudando, ele fala assim, buraco não deveria existir, né, aqui no planeta Terra. O que é o buraco? É uma ausência de alguma coisa. Quando eu cavoco a terra e tiro a terra, continua tendo terra ali, mas continua um espaço sem terra. O que é aquilo ali? É um buraco. Então, o que é o mal? É o não estar fazendo o correto. Resulta em algo que pode ser ruim. Quando eu ajudo uma pessoa, eu estou trabalhando para o bem da humanidade. Quando eu não faço nada, eu estou permitindo que aconteça algo ruim, ou que algo não seja correto, não seja bom, né? Então, falou assim, então Deus criou o mal? Não. O mal é uma consequência de eu não agir corretamente dentro de uma lei. Né? Então, o mal existe criado, não. Deus criou, falou, isso aqui é o mal, ó, tá aqui, é uma coisa que você pode pegar, você pode roubar. Não é. O mal é consequência de atos que não feitos da forma correta resulta em algo ruim. Né? Então, né, dentro das questões trazidas pelo nosso... Oi, pode falar. Fazer analogamente a ideia, né? Foi Deus que criou o Holocausto, né? Não. Foi Deus que criou Hitler? Foi, mas Hitler deu a inteligência para ele, e ele podia usar aquela inteligência para várias coisas, né? Criou para o mal, né? Podia usar a persuasão dele para fazer o bem na Alemanha, né? No mundo. E usou a persuasão dele para generalizar o mal, né? E acabou dando o que deu, né? Então não foi Deus que criou o genocídio lá, né? Que criou o Holocausto, sim. Foi as próprias pessoas, né? Que fizeram isso, né? Isso, então, na verdade, é isso, né? Quando eu não procedo dentro do lei, porque a lei, qual é a lei, né? Que Jesus, quando Jesus vem à Terra, qual é a ideia dele? A ideia dele é mostrar para nós como fazer as coisas, né? Então, nós estamos vivendo aqui no planeta Terra e fazendo as coisas do jeito que a gente aprendeu a fazer. Aí Jesus entende que nós já podemos escolher certo e errado, né? Fazer escolhas corretas. Então, o que ele vem? Ele vem falar que a lei de Deus é amor. E o que é amor? É fazer o bem às pessoas. Fazer o bem a todas as pessoas. Mas a quem? A todas. Aí ele fala que Deus criou todas as pessoas, que nós somos irmãos perante Deus. Nós somos filhos ou criados pelo mesmo Pai. Então não deveria ter briga entre um e outro. Só que nós não conhecemos Deus e nós não conhecemos como funcionam as coisas. Aí Jesus vem em um certo momento e começa a mostrar para nós, né? Então Jesus vem nos ensinar praticamente o que é certo e o que é errado. Porque para nós não temos o certo e o errado. O certo e o errado é dentro da lei de Deus, que é
proceder bem o tempo todo, estar ajudando o tempo todo, querendo que as pessoas, todas as pessoas, estejam bem. E a gente fala assim, quem de nós consegue fazer isso hoje? Querer o bem de todas as pessoas? Não, a gente sempre tem alguém, daquele ali eu não gosto, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo. Eu começo por isso, por isso que a gente está no mundo do jeito que está hoje. Porque a gente está sempre escolhendo um lado, escolhendo, não que não deva escolher lados, né? Mas eu falo assim, mas a gente está sempre criticando pessoas, mostrando, né, que pessoas são erradas, que pessoas são ruins, que isso, que aquilo. E isso é da lei de Deus. A minha função é procurar ser o melhor possível. É possível isso? É. Eu não preciso brigar com ninguém. Eu preciso me defender? Sim. Eu preciso escolher, às vezes, alguma coisa? Sim. Mas eu não preciso tirar as pessoas do meu caminho. Eu não preciso tirar as pessoas que eu aparentemente não gosto, tirar do meu caminho, que essa não é a minha função. A função de criar é de Deus. A morte é uma consequência natural das coisas da terra, mas a morte do espírito não existe. Então esse ser vai sempre existir. Nós que queremos tirar do nosso caminho. A gente fala assim, e Jesus fala, né? Você tira ele daqui da terra, ele vai ser espírito, vai estar atrelado a você, vai virar um obsessor. Né? Então ele fala, crie amizades, né? Para que quando essas pessoas saem da terra, elas sejam pessoas que, estando no mundo espiritual, queiram bem a você. Até isso é explicado por Jesus. Né? Então, fala assim, Deus criou tudo que existe? Sim. Deus criou o mal? Não. Se Deus não criou, alguém criou? Não, não alguém criou, porque o único criador do universo é Deus. O mal existe? Sim. O mal no que muitas pessoas vão falar, é a ausência do bem. Né? Acho que até usam isso, a gente já falou algumas vezes, né? E atribuem a Einstein, parece, que ele está na escola, né? E o professor fala da existência do mal, e aí alguém fala que o mal não existe, ele não concorda, né? Aí ele pergunta, né, professor, existe o escuro como criação? Ele fala, não, né? Por quê? Porque o escuro é a ausência do claro, né? É a ausência da luz, por isso se torna escuro. Daí ele fala do calor, né? Que quando não existe o calor, acontece o frio, né? O que o frio? O frio existe dessa forma criada, não. Porque, na verdade, você afastando o calor, aparece o frio. Aí ele fala, e o mal? O mal é, na verdade, quando não existe o bem. Não existindo o bem, acontece o mal. Então ele diz assim, né? A existência do mal é o quê? Como que é a existência do mal? É a ausência do bem. Quando não existe o bem, o mal acaba imperando. Acredito que deu para entender um. Vamos lá para o nosso evangelho propriamente dito. Estamos no Sim. capítulo 7, né? 27. Qual que é o parágrafo para perguntar? É o 9. Nossa. Ação da prece e transmissão de pensamento. Vamos lá, então. Ação da prece e transmissão do pensamento. Não tem passagem. Não tem. Pode ir. Na verdade, eu vou falar assim, essa parte aqui é o que mais tem itens, né? Ele tem 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Já são 20 e 17. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o 9 Tá. e depois na semana que vem a gente continua. Ele fala de ação da prece, né? Como acontece essa ação, ou como que age a prece, ou como acontece a prece. E ele explica também sobre transmissão de pensamento, né? Nesse entendimento. Ele começa dizendo, explicando a prece no item 9, ele diz assim, a prece é uma invocação. As pessoas implicam que as coisas de fora, trazidas de fora do nosso corpo, é uma evocação. Quando a invocação é uma coisa íntima. Então, diz assim, um apelo, uma súplica. A prece é um apelo, uma súplica, que seria uma invocação. Quando nós, seres humanos, fazemos a prece, né, ele diz assim, o homem, ser humano, ele entra em comunicação
através do pensamento, com o ser o qual se dirige. Então a gente percebe que dificilmente, né, apesar daquela passagem de Jesus, ele fala, né, a gente faz prece. Algumas religiões fazem a prece todo mundo falando junto ao mesmo tempo, né? E mais uma exteriorização da palavra. Mas quando eu preciso buscar a Deus na hora do momento que eu estou ali com os meus problemas, buscando a Deus, ele é uma coisa mais íntima, né? Tanto que Jesus fala, né? Ao procurar Deus, procura no seu secreto, entra, fecha a porta e conversa ali com Deus. É uma conversa íntima, né? Entre o ser, no caso nós, e Deus, né? Então, eu, no meu secreto, no meu íntimo ali, eu entro através do pensamento, numa comunicação com Deus. Um ser que eu não conheço, mas eu busco, né, pelo pensamento. Ele diz assim, pelo pensamento ao ser ao qual ele dirige. E nós podemos, ele diz aqui que nós podemos fazer 3 coisas numa prece. Nós podemos pedir, agradecer ou glorificar. É muito difícil a gente glorificar. É um pouco, já algumas pessoas conseguem agradecer, mas nós usamos a prece mais para pedir, né? Dentro do que Allan Kardec está explicando. E aí ele diz assim, que nós podemos orar para nós mesmos, pedir coisas para nós, por outras pessoas, pessoas com quais nós convivemos, estão próximas de nós, muitas das vezes nossos parentes, né, as pessoas da família. Nós podemos pedir por vivos, né, pelas pessoas que estão encarnadas, ou pelos mortos, pelas desencarnadas. E ele explica, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são levadas por eles até Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles, né, os espíritos superiores, recebem, pois nada pode realizar sem a vontade de Deus. É bastante interessante. Isso a gente já falou uma outra vez. Deus, ele utiliza das pessoas, né? Muita gente já falou isso, né? Eu estou pedindo uma coisa diretamente para Deus, mas eu tenho uma pessoa do meu lado que pode atender essa prece. Então Deus vai utilizar desse ser, muitas das vezes, para atender uma oração. Né? Então ele fala assim, eu estou precisando de um emprego, eu peço a Deus. Deus não consegue lá me dar emprego. Ele não tem no mundo espiritual algo que eu possa atender. O que ele faz? Ele me coloca no meu caminho uma pessoa que trabalha numa empresa e que tem uma vaga que oferece a mim. Então ele se utiliza de outras pessoas. Então o espírito do bem pode ouvir e com a permissão de Deus, esse ser vai e ajuda. Encaminha uma pessoa para próximo de mim, encaminha-me que eu passe numa banca de jornal e compre um jornal onde tem vagas de emprego, onde tem concurso, né? Então, dessa forma, você consegue atender, na verdade, uma prece. Então, o item 9, ele fala mais ou menos disso, né? Como para quem nós podemos pedir a Deus. Essa é a transmissão de pensamento. Através do meu pensamento, eu entro em contato com o ser superior. Ele falou, pode pedir, para agradecer, para glorificar. Pode ser a prece para mim mesmo, para outras pessoas, né? Para as pessoas encarnadas e para as pessoas desencarnadas. É mais ou menos isso o item 9. Daí a gente segue na próxima semana os outros itens. Ok? Isso aí. Vamos encerrar então. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual remédio,
e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um de nós, o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pedir também, né, aquelas pessoas que nos últimos tempos foram pedindo as orações, pedindo aos espíritos superiores, aos amigos espirituais, às correntes médicas, né, para receber a nossa irmãzinha Júlia, para que ela possa ser recebida, tratada e que possa seguir a sua evolução, agradecendo a Deus, a Jesus, por tudo que foi feito por ela, e a gente sabe que está nas mãos dele, e ele sabe muito mais do que nós, o que cada um precisa. Então, que receba a nossa irmãzinha Júlia, pedindo também a nossa irmãzinha Gemima, Maria dos Santos, que continua o seu tratamento, agradecendo a Deus por tudo que já aconteceu e que auxilia os médicos da matéria na continuidade do seu tratamento. A Ivete agradeceu que melhorou, né, pedindo ainda para que as correntes médicas possam visitar esses recintos dessas irmãzinhas, onde elas possam ser auxiliadas em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E pedindo também a todas as pessoas participantes da live, que se tem alguém especial que precisa de uma cura, de um tratamento, aproveitando essas correntes espirituais que estão conosco nessa noite, levando o pensamento até esses seres, esses entes queridos, familiares, amigos, visitando o recinto de cada um e auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o nosso momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínica para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Sim. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles
que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Bom, então é isso aí, meus olhos. Boa noite a todos. A paz de Deus fique com todos. E até segunda-feira que vem. Que assim seja, Fábio. Uma boa noite a todos. Agradecimento a todos que participaram. Nos vemos na próxima semana. Uma grande semana a todos. Que Deus abençoe. Até mais. Que assim seja.